Beleza, na última aula que a gente teve, se eu não ver alguma mensagem de vocês aí, se vocês puderem ligar o microfone para perguntar, é melhor para mim, porque as mensagens estão no celular e a tela está no computador, então às vezes pode ser que eu me perca nas dúvidas, mas se manifestem. Em algum momento eu vou ver, se vocês ligarem o microfone é melhor. Enfim, na última aula que a gente conseguiu ter de física, a gente conversou um pouquinho sobre trabalho e energia, né? A gente conheceu o conceito de energia, a gente conheceu um tipo específico de energia que a gente chamou de energia cinética, né? Não sei se vocês estavam nessa aula, mas basicamente energia cinética é um tipo de energia que a gente associa ao movimento. Então, sempre que um corpo está em movimento, ele possui energia cinética, né? E energia é essa coisa assim que a gente não vai conseguir aqui nesse curso deduzir o que que é e por que existe, mas é uma grandeza física que vai ajudar a gente em algumas circunstâncias e a gente vai ver como hoje. Então, existe uma coisa na natureza associada aos corpos que estão em movimento ou parado que se chama energia. A energia associada ao movimento a gente chama de energia cinética, né? E foi a expressão que a gente conheceu na outra semana. Energia cinética, não pode dormir sem saber que. Vou pegar aqui um. Não pode dormir sem saber que a energia cinética de um corpo é dada pela seguinte expressão: a energia cinética é igual à massa desse corpo vezes a velocidade dele ao quadrado dividido por 2. Essa é a energia cinética. Tem que memorizar, Nanda? Infelizmente, essa tem. Tem que memorizar. Então, energia cinética é mv quadrado sobre 2. E energia cinética, né, o próprio nome ele é sugestivo, energia cinética é energia do movimento. Então, um corpo só tem energia cinética se ele estiver em movimento. Só se estiver em movimento. Beleza? Energia cinética é mv quadrado sobre 2. Vocês repetem aí para vocês mesmas até memorizar. Vai ser importante, a gente vai ver para quê, né? A gente vai ver nessa aula para quê. E a gente também conheceu outra grandeza física, além da energia cinética, que é mv quadrado sobre 2. Na última aula, essa grandeza a gente chamou de trabalho. Né? E o que é trabalho para física? Trabalho para física é o tanto de energia cinética que alguma coisa, algum corpo ganha quando uma força age sobre ele. Então, a gente tinha um exemplo lá de, sei lá, uma caixa no chão, uma caixa se arrastando no chão. Isso aqui é um chão, aqui é uma caixa. Se ela está com uma velocidade constante aqui, né, uma velocidade que não muda, tem uma energia associada a ela. A energia cinética dela, inicialmente, é a massa dessa caixa vezes a velocidade dela ao quadrado dividido por 2. Só que, se eu aplico nessa caixa, nessa mesmíssima caixa, uma força, uma força F qualquer, essa força vai fazer com que essa velocidade mude, certo? Porque força é a grandeza física que atribui aceleração ou mudança de velocidade para um corpo, né? Então, força é sinônimo de mudança de velocidade. É sinônimo de aceleração. Né? Porque pela segunda lei de Newton lá, a gente conheceu a expressão força igual a massa vezes aceleração. Né? Então, força é a componente física responsável
pela aceleração, mudança de velocidade de um corpo. Beleza. Se eu aplico uma força nessa caixa de massa M, que tinha velocidade V, ela vai ganhar uma nova velocidade, né? Conforme essa força vai sendo aplicada. Então, ela vai ter uma outra velocidade V. Isso daqui eu vou chamar de V inicial. Ela vai ter uma outra velocidade V no final. A quantidade de energia cinética que ela ganha nesse meio do caminho, devido à ação dessa força, é o que a gente chama de trabalho, né? Então, trabalho realizado por uma força é o tanto de energia cinética que a força dá para o corpo durante o movimento dele. Beleza? Alguém não entendeu o que é trabalho ou o que é energia cinética? Isso vai ser importante para a nossa aula hoje. Eu só estou retomando o que a gente eventualmente já falou. Então, aqui nessa situação, vai ter uma energia cinética final, que vai ser, esse aqui era a velocidade inicial, aqui vai ser mv final ao quadrado sobre 2, né? E o trabalho é o tanto de energia cinética que eu ganhei de uma situação para outra, né? Lembrando que ficava assim a nossa expressão, né? Energia, a gente deduziu nessa aula, a partir de Torricelli, que m vezes v final ao quadrado sobre 2 é igual a m vezes v inicial ao quadrado sobre 2. Então, energia cinética no final é igual a energia cinética no início, mais força vezes a distância. E essa grandeza, força vezes a distância, né? Então, isso daqui é energia cinética inicial, energia cinética final. Opa, perdão, energia cinética final aqui, energia cinética inicial, mais trabalho. Então, trabalho nada mais era do que força vezes a distância. Então, quanto de energia cinética eu vou ganhar quando eu aplico essa força? Opa, quando eu aplico essa força nessa caixinha, eu vou ganhar um total de energia cinética que é igual ao produto dessa força pela distância que a caixa percorreu, enquanto essa força estava agindo, né? Então, o produto força vezes a distância é o que a gente chama de trabalho, e trabalho é o tanto de energia cinética que eu ganho no meio do caminho se eu fizer uma força nesse corpo. Alguém, alguém tem alguma dúvida? Lívia, Germine? Alguém não entendeu alguma coisa? Pode falar, às vezes, sei lá. Tá todo mundo junto comigo? Tá tranquilo? Belezinha. Qualquer coisa vocês falam. Beleza. Então, trabalho é o tanto de energia cinética que eu ganhei. E energia cinética é energia associada ao movimento. Beleza. Hoje, em compensação, a gente vai conhecer outro tipo de energia. Mas antes de falar nisso, a gente precisa conhecer um conceito. Qual que é esse conceito? O conceito de forças conservativas e não conservativas. O que é isso, Ananda? Tem 3 tipos de força na natureza que são conservativas. Ou seja, são aquelas forças que o trabalho realizado por essas forças, ele não depende da trajetória que esse corpo faz. Né? Então, se eu pegar uma caixa e empurrar do ponto A para o ponto B em linha reta, ou se eu pegar uma caixa e empurrar do ponto A até o ponto B numa linha completamente curva, igual a essa que está aqui, se a força que eu estou aplicando nessa caixa for uma força do tipo força conservativa, isso implica que não muda o trabalho é o mesmo. Não importa a trajetória que eu faça, o trabalho das forças conservativas é o mesmo, ou seja, o trabalho independe da trajetória. Beleza.
Mas quais são as forças na natureza que são consideradas conservativas? Tem três forças na natureza que a gente chama de força conservativa, que são a força peso. A força peso ou força gravitacional é uma força conservativa. Outro tipo é a força elástica, que é a força de deformação de um corpo, força elástica, é uma força conservativa. E a última força na natureza que é do tipo conservativa, ou seja, que o trabalho que ela realiza não depende da trajetória, é a força elétrica. Até agora, no curso, a gente não conheceu nem a força elástica, nem a força elétrica. A gente só conheceu a força peso ou força gravitacional. Beleza? Então, aqui vai interessar mais para a gente o fato de que o trabalho realizado por essa força, ou seja, pela força peso, ele não depende da trajetória que eu fizer. Ele não depende se a trajetória é em linha reta, se a trajetória é curva, não importa o caminho que eu faça, se eu percorrer a distância entre os mesmos dois pontos, o trabalho realizado tanto pela força peso, quanto pela força elástica, quanto pela força elétrica, vai ser o mesmo. Belezinha? Toda força conservativa, né, tem uma característica sobre elas que é importante, porque a gente está aqui falando de trabalho e energia. Toda força conservativa tem um tipo de energia associada a ela que a gente chama de energia potencial, né? Então, toda força conservativa tem uma força potencial associada a ela. Lembrando que as forças conservativas são as forças peso, elástica e elétrica. Então, existe uma energia potencial associada à força peso, que a gente vai chamar de energia potencial gravitacional. Tem uma energia potencial associada à força elástica, que a gente vai chamar de energia potencial elástica, e tem um tipo de energia potencial associada à força elétrica, que a gente chama de energia potencial elétrica. Como a gente ainda não conheceu bem as forças elástica e elétrica, aqui vai ser mais interessante para a gente só a energia potencial associada à força peso, ou seja, a energia potencial gravitacional. Só a título de curiosidade, a energia potencial gravitacional ela é a seguinte expressão matemática. Energia potencial gravitacional é a massa vezes a aceleração da gravidade, que é a própria força-peso, certo? Força-peso é massa vezes a aceleração da gravidade. Energia potencial gravitacional é massa vezes a aceleração da gravidade vezes a distância percorrida, que a gente chama de altura h. Então, energia potencial gravitacional é mgh. mgh é energia potencial gravitacional. Não vai poder dormir sem saber essa expressão, ela é importante. Então, energia potencial associada à força-peso, que é uma força conservativa, é a energia potencial gravitacional, que é mgh. A título de curiosidade, porque por enquanto a gente não vai precisar dessas expressões, a força elástica tem um tipo de energia potencial, que é a energia potencial elástica, que é dada pela seguinte expressão: K, né, que é a constante elástica, vezes x ao quadrado sobre 2. K é a constante elástica, x é a deformação. Mas por enquanto não vai interessar para a gente. E a força elétrica, que é carga vezes campo elétrico, tem uma energia potencial elétrica que é designada por uma constante também, K0, diferente desse caso, né? Que é a permissividade elétrica, vezes as cargas, né? A multiplicação das cargas dividido pela distância entre as cargas. Mas isso aqui não vai interessar para a gente agora. Então, o que interessa para a gente agora? A energia potencial gravitacional. Então, aqui nos interessará mais a energia potencial associada à força-peso. Lembrando que força-peso é uma força conservativa, ou seja, o trabalho realizado por essa força, né, a adição de energia cinética, independe da trajetória,
E a energia potencial gravitacional, não podemos dormir sem saber, que é mgh. Energia potencial gravitacional é igual a m vezes g vezes h, né? Produto do peso pela distância. Trabalho é força vezes a distância. Energia potencial gravitacional vai ser mgh, né? mgh. Não pode dormir sem saber? Não, eu estou repetindo tantas vezes porque é importante memorizar. Energia potencial é mgh. Tudo bem? Tá tudo bem até aqui? Então a gente conheceu basicamente duas expressões para energia que são importantes para energia: energia cinética e energia potencial gravitacional, né? Energia cinética, não pode esquecer. Energia cinética é mv ao quadrado sobre 2 e energia potencial gravitacional é mgh. Tudo bem? Se não tiver algo tudo bem, vocês falam, por favor. Manifestem-se, mandem mensagem. Tá ok? Por que chama energia potencial? Chama energia potencial porque é energia associada a um ponto, né? Quando alguém olha para você e fala assim, você é uma pessoa que tem potencial, né? Significa que tem alguma coisa dentro de você que tem capacidade de fazer com que você mude o seu estado, né? Alguém olha para você e fala, você é uma pessoa que tem muito potencial. Isso significa que você pode mudar, né? Você tem uma capacidade de mudar o estado que você está. Então, a energia potencial é isso. É a propriedade que um corpo tem de conseguir mudar o seu estado, né? De um estado que está parado ou em movimento para um estado que está com mais ou menos movimento do que ele está. Energia potencial, então, é energia associada a um ponto. Em todos os pontos, todos os corpos, né, que tem massa, tem uma energia potencial associada, né? Em relação a um determinado referencial. Por exemplo, a altura aqui é em relação a alguma coisa, normalmente em relação ao chão, né? Então, em relação ao chão, a gente ou qualquer coisa que tenha massa tem o potencial, né? Tem a capacidade de mudar a sua velocidade, ou seja, tem a tendência a cair, né? Esse corpo tem uma tendência a cair, uma tendência a mudar. Essa tendência a mudar é a energia potencial gravitacional desse corpo. Então, aqui é uma mão, né? Por mais que seja uma abstração difícil, com esse desenho meio feio, mas é uma mão segurando uma bolinha de massa M a uma determinada altura H, né? Nessa altura H em relação ao chão, essa bolinha tem um potencial de mudar a sua energia, né? Lembrando que ela está parada, então se ela está parada, não tem energia cinética nesse ponto, certo? E ela tem uma energia potencial, né? Porque é associada a esse ponto que ela está, que a gente chama de energia potencial gravitacional e é o produto dessa massa pela altura, pela aceleração da gravidade. Então, não pode dormir sem saber que a energia potencial é mgh. Tudo bem? Beleza, mas por que não pode dormir sem saber isso, Ananda? Em que isso me ajuda, né? Do que adianta eu saber que energia potencial é mgh? Bom, porque na natureza, a soma dessas energias, né? A soma da energia do ponto em que um objeto está, mais a energia cinética que ele tem, a energia do movimento, né? Que pode ser, se ele estiver parado, a energia do movimento é zero. Mas a soma dessa energia potencial com a energia cinética num determinado ponto, essa somatória é o que a gente chama de energia mecânica. A energia mecânica é a energia total, que soma a energia associada a um ponto mais a energia associada ao movimento. Essa soma tem uma característica muito interessante na física, que é essa soma na natureza, a soma da energia cinética com a energia potencial, ela sempre se conserva. A energia mecânica sempre se conserva.
Então, tem uma característica fundamental da energia mecânica, que é a soma da energia cinética com a energia potencial, que é a capacidade de se conservar sempre, né? Então, um determinado corpo, não importa o estado em que ele esteja, ele sempre tem uma energia mecânica que é fixa. O somatório da energia cinética com a energia potencial dele em qualquer ponto, em qualquer circunstância, ele sempre é o mesmo, né? Então, por exemplo, igual se eu estiver na situação lá que eu estava segurando a bolinha, no ponto mais alto, ou se eu soltar a bolinha no ponto mais baixo, né, quando ela atingir o chão, eu sei que a energia cinética vai ser sempre a mesma. Em qualquer altura, a energia cinética não, a energia mecânica vai ser sempre a mesma, ou seja, a soma da energia cinética com a energia potencial vai ser a mesma. Como assim? Vamos lá. Então vamos supor a seguinte situação. Estou aqui segurando uma bolinha que eu determinei que tem uma massa de 2 quilos, né? A uma altura de 2 metros e a gravidade local é de 10 metros por segundo ao quadrado. Energia potencial, né? Pelo que a gente viu até agora, energia potencial é igual a m vezes g vezes h, certo? Então, nesse instante aqui, em que eu estou segurando a bolinha nesse ponto de 2 metros, qual que é a energia potencial? A energia potencial vai ser a massa, que é 2 quilos, então vou colocar aqui 2, vezes a aceleração da gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado, então vou pôr aqui 10, vezes a altura, que é 2 metros, né? Eu estou segurando a bolinha a uma altura de 2 metros, então 2. Então, multiplicando 2 vezes 10, 20, 20 vezes 2, 40. Então, eu sei que no ponto mais alto da trajetória, no ponto em que a altura é 2 metros, a energia potencial vai ser 40. 40 o quê? Energia dada em joules. Então, 40 joules. Beleza. No ponto mais alto da trajetória, a energia potencial é 40 joules. Vou anotar aqui, ó. Quando H é 2 metros, a energia potencial é 40 joules. E a energia cinética, Nanda, nesse ponto? Bom, se a bolinha ainda não está se movendo, se eu estou segurando a bolinha num ponto fixo, isso implica que a energia cinética, ou seja, a energia do movimento, é zero, porque ela está parada. Então, no ponto mais alto, a energia potencial é 40, a energia cinética é zero. Então, a energia mecânica, que eu disse que se conserva, energia mecânica, é a soma da energia cinética mais a potencial. Então, 0 mais 40, a energia mecânica é igual a 40, certo? Agora, vamos calcular a energia potencial quando eu solto essa bolinha e ela está numa altura aqui de 1,5 metros. 1,5 metros. Então, quando eu solto a bolinha, ela começa a cair. A hora que ela atingir aqui a altura de 1,5 metros, qual que vai ser a energia potencial? A energia potencial vai ser energia potencial é igual a m vezes g vezes h, certo? Então, a energia potencial vai ser a massa, que continua sendo 2, vezes a aceleração da gravidade, que continua sendo 10, vezes a altura, que agora, ao invés de ser 2 metros, é 1,5 metros, que ela já começou a cair. 1,5. Se eu fizer essa conta, né? 1,5 vezes 10 é 15. 15 vezes 2 é 30. Então, a energia potencial na altura igual a 1,5 metros é igual a 30 joules. É igual a 30 joules. Opa. É igual a 30 joules. Ora, mas agora em que eu estou num ponto em que a energia potencial é igual a 30 joules, a energia cinética já não é mais igual a zero. Por quê? Quando eu atinjo a altura 1,5 aqui, né, quando eu já percorri meio metro, significa que a bolinha já entrou em movimento. Se a bolinha entrou em movimento, significa que ela tem energia cinética.
Eu sei que a energia mecânica, ela sempre se conserva, certo? Então, se ela era 40 lá no início, aqui ela tem que ser 40 também, né? A energia mecânica sempre se conserva. É isso que a gente não pode dormir sem saber. Sempre se conserva, né? Então, se ela sempre se conserva, no início ela era 40, aqui ela também é 40. Então, se a energia potencial nesse ponto é 30, quanto que vai ser a energia cinética? Uai, a soma precisa dar 40. Se eu tenho 30, falta quanto? Falta 10. Então, eu sei que a energia cinética nesse ponto, em que a altura é 1,5 metros, a energia cinética vai ser igual a 10. 10 o quê? 10 joules, né? Tudo aqui está dando em joules. Porque a energia é dada em joules. Tudo bem? E aqui no ponto, né? Se a bolinha continua caindo, caindo, caindo e atinge um ponto aqui na metade da trajetória, ou seja, um ponto igual a 1 metro. Quanto que vai ser a energia potencial? A energia potencial na altura igual a 1 metro continua sendo m vezes g vezes h. Energia potencial vai ser a massa, que continua sendo 2, vezes a gravidade, continua sendo 10, vezes a altura. A altura agora é 1 metro. Então fica 2 vezes 10 vezes 1. Energia potencial a 1 metro, então vai ser igual a 20 joules. 20 joules. Beleza. Aqui, então, é igual a 20. Como a gente sabe, de novo, que tem uma característica que é a soma da energia cinética mais energia potencial é igual à energia mecânica. E a energia mecânica ela sempre se conserva. Então, nesse ponto, aqui é 40, aqui é 40, no outro ponto vai ser 40. Ela sempre se conserva. Então, se a energia mecânica aqui é 40 e a energia potencial aqui é 20, quanto que vai ser a energia cinética nesse ponto? Ora, a soma tem que dar 40. Então, se a energia potencial é 20, quanto que falta para chegar em 40? Falta 20, certo? Então, eu sei que a energia cinética nesse ponto vai ser igual a 20 também, 20 joules. Então, aqui tem o 0 mais 40, que é 40. 10 mais 30, que é 40. 20 mais 20, que é 40. Notem que quando eu vou perdendo energia potencial, certo? Eu vou diminuindo a minha altura, eu vou perdendo energia potencial, mas eu vou acelerando, eu vou ganhando velocidade. Se eu vou ganhando velocidade, eu vou ganhando energia cinética. Então, conforme vai diminuindo a minha energia potencial, né, vai diminuindo, vai aumentando a minha energia cinética, de tal forma que a soma seja constante. A soma delas vai ser sempre 40 nesse caso, né? Por quê? Porque a energia mecânica sempre se conserva. Não pode dormir sem saber que a energia mecânica se conserva. Essa é a nossa maior lição de hoje. Beleza. E no ponto igual a 0 metros? No ponto igual a 0 metros, a energia potencial vai ser energia potencial é igual a mgh. Então, energia potencial vai ser 2, que é a massa, vezes g, que é 10, vezes h, que é zero, né? No ponto igual a 0 metros. Qualquer coisa vezes zero é zero, então a energia potencial, quando eu chegar no chão, vai ser zero, porque já tem altura nenhuma, né? Já não tem mais altura. Se não tem mais altura, energia potencial é zero. A energia potencial aqui, então, no ponto igual a 0 metros, é igual a zero. Se a energia potencial é igual a zero e a energia mecânica tem que se conservar, ou seja, a energia mecânica tem que continuar sendo 40, quanto que tem que ser a minha energia cinética aqui? A minha energia cinética aqui vai ser 40 mais zero, né? Então, a energia cinética nesse ponto é igual a 40. Então, nota, 0 mais 40, 40. 10 mais 30, 40. 20 mais 20, 40. 40 mais 0, 40. A energia mecânica, ou seja, a soma da energia cinética com a energia potencial, ela não mudou. A soma, ela permanece constante, igual a 40 joules. Essa é uma característica importante para a gente saber. A energia mecânica sempre se conserva.
Se ela se conserva, ela é sempre constante. Beleza? Deu para entender o que eu falei ou não? Tá situável? Pode manifestar dúvida. Dá para entender? Então é isso, ó. A soma constante, nesse caso, vai ser igual a 40. A soma, ela permanece constante. Beleza, por que que isso vai ser útil para a gente? Vamos resolver um exercício mais clássico possível. O exercício exemplo, né? Que pode cair no vestibular. No Enem é menos provável, mas na Unicamp é provável. Exercício exemplo. É o exercício sobre a montanha russa. Tá meio mal desenhado aqui, mas finge que esse é um carrinho, né? Esse é um carrinho que está no ponto a uma determinada altura H, e ele vai ser solto, aí ele vai chegar no zero, vai subir aqui, vai fazer um loopingzinho, né? Vai fazer uma curva aqui, uma curva numa circunferência de raio R, né? E vai continuar. Beleza. Essa é a situação montanha-russa. Sai da altura H e vence esse desnível R aqui, né? E aí ele fala: o carrinho tem massa M e percorre a montanha-russa. E ele é solto do repouso no ponto A. Ou seja, o que significa ser solto do repouso? O que isso quer dizer, ser solto do repouso? Solto do repouso significa que ele partiu de uma velocidade inicial V0 igual a zero, né? 0 metros por segundo. Por quê? Ele estava no repouso. Repouso significa que a velocidade inicial dele é zero. Tudo bem? Então, solto do repouso no ponto A, tá aqui. De uma altura, essa altura H, ele está falando que é igual a 1,25 R. 1,25 vezes R. Ou seja, é 25% maior do que esse raio aqui, né? Essa altura H é 1,25 vezes R. E ele pergunta assim: determinar a velocidade do carrinho no ponto C, ou seja, no ponto mais alto aqui dessa montanha russa, né? Depois da altura H, o ponto mais alto aqui é o ponto C. Como que eu vou fazer isso? Esse exercício de montanha russa é um clássico. Quase sempre que é exercício de montanha russa, eu vou precisar partir do fato de que energia mecânica se conserva. Então, energia mecânica, não pode esquecer, não pode dormir sem saber. Energia mecânica se conserva. Ou seja, em qualquer ponto dessa montanha russa, em qualquer ponto, a energia mecânica vai ser a mesma. Acho que você perdeu um pouquinho, Lívia. Se você quiser, eu retomo 2 segundos para você entender o exercício que eu estou fazendo agora. Você prefere? Você prefere ver a gravação depois? Ah, tá bom. Imagina. Enfim, a gente estava num ponto em que eu tentava resolver um exercício exemplo aqui, que é um exercício. Ah, eu entendo, Chuchu, fica tranquila. Um exercício bem comum. Obrigada. É bem clássico, né, de vestibular, que é o exercício da montanha-russa. E ele quer saber a velocidade num determinado ponto. Então, eu vou partir de um princípio. Qual que é esse princípio? O princípio de que a energia mecânica de um determinado corpo, não importa qual, a energia mecânica, ela sempre se conserva, né? Então, a energia mecânica dessa caixinha aí da montanha-russa também vai se conservar.
Então, o que significa se conservar? Significa que ela é constante. Então, fica energia mecânica no ponto A, que é o ponto de onde ele sai, vai ser igual à energia mecânica em qualquer outro ponto. No caso, como eu quero saber a velocidade no ponto C, fica a energia mecânica no ponto A é igual à energia mecânica no ponto C, certo? E energia mecânica é a soma da energia cinética com a energia potencial. Então, fica energia cinética no ponto A mais energia potencial no ponto A é igual a energia cinética no ponto C mais energia potencial no ponto C, certo? Porque energia mecânica é a soma da energia cinética com a energia potencial. Até aqui tudo bem? Se aqui está tudo bem, ó, energia mecânica se conserva. Então, a energia mecânica no ponto A é igual a energia mecânica no ponto C. E a energia mecânica no ponto A é a soma da energia cinética e da energia potencial nesse ponto. Então, fica energia cinética no ponto A mais energia potencial no ponto A é igual a energia cinética no ponto C mais energia potencial no ponto C. Certo? Como que era a expressão para energia cinética? A expressão para energia cinética era igual a mv ao quadrado sobre 2. E a expressão para energia potencial era m vezes g vezes h, certo? Então, a gente vai usar isso daqui. Energia cinética no ponto A, então, vai ser m vezes a velocidade no ponto A ao quadrado dividido por 2. Essa é a energia cinética. Energia potencial no ponto A vai ser m vezes g vezes a altura do ponto A, certo? Tudo isso é igual a energia cinética no ponto C, que é m vezes a velocidade de c ao quadrado sobre 2 e energia potencial no ponto C, que vai ser m vezes g vezes a altura no ponto C. Top. Chegamos aqui a uma expressão. Então, mv quadrado de A mais mgh de A é igual a mv quadrado de C mais mgh de C, certo? Conservação da energia mecânica. Beleza. Como aqui tudo está multiplicado pela massa, eu posso cortar a massa. Não vai fazer diferença essa massa aqui, ó, como se eu estivesse dividindo todos os lados pela massa. Então, eu vou ficar com a seguinte expressão: velocidade em A ao quadrado sobre 2 mais gravidade vezes a altura de A é igual a velocidade em C ao quadrado sobre 2 mais a gravidade vezes a altura C. Ficou claro por que eu posso arrancar a massa aqui? É como se eu tivesse dividido todos os dois lados pela massa. Qualquer dúvida, manifestem-se aí. Então, a velocidade de A, lembra que eu falei lá? Ele falou assim, o corpo é solto do repouso. Né? Então, significa que lá no ponto A, ele partiu de uma velocidade igual a zero. A velocidade inicial aqui no ponto A era zero. Então, a velocidade em A é zero. Certo? Então, fica zero ao quadrado sobre 2, certo? Porque a velocidade em A é zero. Mais a gravidade, que é 10, vezes a altura de A. Qual que é a altura de A? A altura de A ele deu no enunciado, que é 1,25 R, certo? Então, vou usar aqui, 10 vezes 1,25 R. Essa é a H de A. Tudo isso vai ser igual a velocidade em C ao quadrado sobre 2, que é o que a gente quer descobrir. Velocidade em C é o que a gente quer descobrir. Né? Velocidade em C é o que a gente quer descobrir. Mais tudo isso, mais a mesma gravidade G, que é 10
vezes a altura de C. Qual que é a altura do ponto C? A altura do ponto C é o próprio R, certo? Então, vou substituir lá pelo próprio R. H de C é igual a R. Então, 0 ao quadrado sobre 2 a gente sabe que é zero mesmo, né? Nem precisa fazer nenhuma conta. Então, fica aqui. 10 vezes 1,25R vai dar 12,5R. Então, 12,5R é igual a velocidade de C ao quadrado sobre 2 mais 10R. 10 vezes R. Esse 10 vezes R que está aqui do lado, como eu quero achar V de C, eu vou isolar o V de C. Então, esse 10 ao quadrado que está aqui desse lado, vou passar para o outro lado. Vou passar para o outro lado subtraindo, certo? Ele está somando. Vou passar para o outro lado subtraindo. Então, fica 12,5 vezes R menos 10 vezes R é igual a velocidade em C ao quadrado sobre 2. 12,5 menos 10 nada mais é do que 2,5, né? 2,5 vezes R. 2,5 vezes R, então, é igual a velocidade em C ao quadrado sobre 2. Esse 2 que está aqui dividindo, vou passar para o outro lado, fazendo o quê? Multiplicando, certo? Então, fica 2,5 vezes R vezes 2 é igual a velocidade em C ao quadrado. 2,5 vezes 2, 2,5 vezes 2 é 5. Então, fica velocidade em C ao quadrado é igual a 5 vezes R. Então, a gente achou a resposta. A resposta é velocidade em C é igual a raiz quadrada de 5 vezes R, certo? 5 vezes R. Opa, Z. Velocidade em C, então, é igual a raiz de 5R. Não importa quanto seja R, né? Pode ser que no exercício ele deu o valor de R, você só ia substituir e achar um número. Então, veja, qual que era o exercício que a gente tinha? Era um exercício que dá a altura inicial, dá a altura em outro ponto, dá a altura em outro ponto, e pede, né, sabendo que esse corpo partiu do repouso, quanto que é a velocidade nesse outro ponto, né? E aí, o que, que a gente fez? A gente partiu do princípio da conservação da energia mecânica, né? Então, o fato da energia mecânica se conservar, ou seja, em qualquer ponto, ela é a mesma. E a gente escreveu energia mecânica no ponto A igual a energia mecânica no ponto C. O que, que era energia mecânica? Energia mecânica é a soma da energia cinética e potencial. Então, ficou energia cinética no ponto A mais energia potencial no ponto A é igual a energia cinética em C mais energia potencial em C. E depois a gente só substituiu isso, esse somatório, pelas expressões que a gente já conhece. Energia cinética é mv quadrado sobre 2 e energia potencial é mgh. Sabendo disso, com os dados do exercício, a gente chegou na resposta, que é velocidade em C é igual a raiz quadrada de 5R. Ficou alguma dúvida? Vocês não entenderam alguma parte? Porque eu posso reexplicar tranquilamente. Você entendeu? Tá tudo bem? Não tá tudo bem? Pode se manifestar. Tá tudo bem? Belezinha. Então, assim, embora possa parecer complicado, ter muitas continhas aqui no meio do caminho, a gente partiu de uma premissa, a gente partiu de uma premissa que é relativamente simples, que é
a energia mecânica de um corpo, não importa qual corpo, ela sempre se conserva. Então, a energia cinética de um corpo em dois pontos sempre vai ser a mesma, né? A energia cinética não, a energia mecânica. E a energia mecânica é o que a gente viu lá em cima, é a soma da energia cinética, né, que é a energia do movimento, mais a energia potencial. Então, partindo disso, a gente vai poder resolver vários exercícios. A maioria pergunta sobre a velocidade, né? Então, pensa, se cair um exercício de velocidade, em que ele não dá nada além das alturas, né? Ele não dá mais nada, não dá aceleração, não dá, enfim. E a trajetória não é uma trajetória comum, né? Veja bem, se fosse um plano inclinado, igual a gente está acostumado a ver, fosse um plano inclinado reto, né, que é uma trajetória reta, uma trajetória em linha reta, a gente poderia usar outros artifícios para resolver. Uma trajetória em linha reta a gente está acostumado a resolver por leis de Newton, né? Então, se ao invés de ser assim, né, fosse, que não vai funcionar não, fosse, em vez de uma trajetória assim, né, igual a da montanha-russa, fosse uma trajetória em linha reta, finge que isso aqui está reto, né? Uma determinada inclinação e uma caixinha caindo, a gente poderia resolver de outra forma, né? A gente poderia achar a velocidade dessa caixinha aqui no final só usando o que a gente já conhece, que é a lei de Newton, força é igual a massa vezes aceleração, né? Aceleração aqui é igual a aceleração da gravidade. E a velocidade a gente poderia achar usando uma equação que a gente chama de equação de Torricelli, que é v final ao quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a distância percorrida. Beleza. Mas aqui, essa trajetória, né? Isso aqui foi só para ilustrar. Mas essa trajetória, vou até apagar. Essa trajetória não é em linha reta. Então, sempre que tiver uma trajetória muito curva, assim, normalmente vai ser necessário usar trabalho, energia e conservação da energia mecânica para resolver o exercício. Belezinha? Então, vamos continuar só com mais um detalhe. E vamos continuar só com mais um último detalhe que vai servir para resolver outro tipo de exercício. E aí a gente já termina a aula. Na próxima a gente revê e faz vários exercícios assim desse tipo. Então, aqui eu vou explicar rapidinho o que é aceleração centrípeta e força centrípeta. Nossa, Nanda, que nome complicado. É, de verdade, parece complicado, mas é simples. Vocês lembram que na aula em que a gente estudou o que era velocidade, na aula que a gente estudou o que era velocidade, a gente, a gente falou que velocidade era uma grandeza vetorial, certo? Era uma grandeza vetorial. E o que significa ser uma grandeza vetorial? Significa que, além de intensidade, ela também tem direção, né? Então, ela aponta para algum lugar, tem direção, e tem sentido, né? Vertical, horizontal, diagonal. Então, uma grandeza vetorial, tal qual a velocidade, é porque ela tem intensidade, tem direção e tem sentido, né? E aí a gente falou que a grandeza física que mede a taxa de variação de uma velocidade, a taxa de variação de uma velocidade, então vou colocar aqui, taxa de variação, é a aceleração. Então, a aceleração mede o quanto a velocidade vai mudando com o tempo. Então, se a velocidade é dada em metros por segundo, né, quantos metros eu percorri em um segundo, a aceleração, em compensação, é o quanto essa velocidade em metros por segundo mudou a cada segundo. Então, quantos metros por segundo eu ganhei em cada segundo?
Essa é a aceleração, certo? A aceleração de um corpo, então, é o quanto a velocidade muda com o tempo. Beleza, a gente já aprendeu isso. Aceleração é o quanto a velocidade muda com o tempo. Só que a velocidade ela pode mudar. Como ela é uma grandeza vetorial, ela pode mudar de intensidade, né? Mas ela também pode mudar de direção ou de sentido, certo? E em qualquer uma dessas circunstâncias, mudando de intensidade, de direção ou de sentido, né? Se a intensidade é a mesma, mas ela muda a direção e o sentido, isso significa que existe uma aceleração. Então, sempre que a velocidade mudar, né, não importa se ela é, por exemplo, igual a 2 metros por segundo em todos os pontos, se ela mudar de direção ou de sentido, isso significa que existe uma taxa de variação e existe uma aceleração. Então, se um corpo faz a seguinte trajetória, né? Vamos fazer aqui, uma trajetória curva. A bolinha está aqui, depois ela está aqui, depois ela está aqui. Então, ela tem uma velocidade aqui nessa direção e aqui nessa direção. Mesmo que essa velocidade for igual a 2 metros por segundo aqui, 2 metros por segundo aqui, 2 metros por segundo aqui, ou seja, a intensidade da velocidade é a mesma em todos esses pontos. Mas a direção está mudando, né? A direção para onde a seta está apontando, né? Está mudando. Se está mudando de direção, é porque existe uma aceleração. Especificamente, essa aceleração que faz com que a velocidade mude só de direção, então a aceleração que faz com que a velocidade mude de direção, ó, não está mudando a intensidade, só está mudando na direção. Essa aceleração que faz com que a velocidade mude de direção é o que a gente chama de aceleração centrípeta. E por que chama centrípeta? Porque sempre ela vai fazer com que essa trajetória aqui seja um círculo. E ela sempre vai apontar para o centro desse círculo. Por isso centrípeta, porque ela aponta para o centro do círculo. Então, em cada ponto aqui tem uma aceleração centrípeta, que pode ser constante ou não, mas essa aceleração centrípeta é a que faz com que a velocidade mude de direção. Né? Se a velocidade também estivesse mudando de intensidade, né? Então, ou seja, se a velocidade aqui fosse 2 e aqui fosse 4 e aqui fosse 6, ou seja, se tivesse uma mudança da intensidade, vou até redesenhar aqui, ó, recortar, no computador é isso, que dá para dar Ctrl C. Então, se ela estivesse mudando de intensidade, opa, se ela estivesse mudando de intensidade, vamos pagar aqui. Estivesse mudando de intensidade em cada ponto, ou seja, se aqui fosse 2 metros por segundo e aqui fosse 4 metros por segundo e aqui fosse 6 metros por segundo, como ela está mudando de direção, significa que tem uma aceleração centrípeta, certo? Tem uma aceleração centrípeta aqui apontando para o centro, que faz ela mudar de direção, mas também tem uma outro tipo de aceleração, né? Que ela está sofrendo, que faz com que ela mude de intensidade. Opa! Que faz com que ela mude de intensidade. Essa aceleração a mais, né, que vai ser tangente aqui,
essa aceleração que está fazendo com que ela mude de intensidade, a gente chama de aceleração tangencial. Então, a aceleração em verde é a aceleração tangencial e a aceleração em azul, que aponta para o centro, é a aceleração centrípeta. Aceleração tangencial. Então, tem dois tipos de aceleração que um corpo pode ter. A aceleração, lembrando, é a taxa de mudança da velocidade. Se a velocidade não tem uma intensidade variável, mas tem a direção variável, isso significa que esse corpo está só sobre a aceleração centrípeta, né? Então, essa aceleração centrípeta é a responsável por fazer esse corpo mudar de direção. Se está mudando de intensidade e de direção, então, nesse caso, tem uma aceleração centrípeta, mas tem também uma aceleração tangencial. Vou até escrever aqui, tangencial. Centrípeta. Então, nomes complicados para coisas simples, né? Centrípeta é a aceleração que faz mudar de direção e tangencial é a que faz mudar de intensidade. Certo? Por que isso é importante? Porque a gente precisa conhecer a fórmula da aceleração centrípeta. A aceleração tangencial a gente já sabe. A aceleração tangencial é a aceleração que a gente está acostumado, ou seja, variação da velocidade pela variação do tempo. Aceleração tangencial. Já a aceleração centrípeta tem uma outra fórmula própria. A aceleração centrípeta vai ser igual à velocidade naquele ponto ao quadrado dividido por R. O que, Nanda? Meu Deus, mais uma fórmula. Essa daqui também é importante memorizar. Aceleração centrípeta é V ao quadrado sobre R. E o que é R? R nada mais é do que o raio aqui desse círculo, né? Desse círculo que essa bolinha está fazendo. Então, é uma trajetória circular, né? Ou próxima de circular. E o raio aqui desse círculo. Opa! O raio aqui desse círculo, raio R, faz parte da composição da fórmula da aceleração centrípeta. Então, a aceleração centrípeta vai ser a velocidade nesse ponto. Então, a aceleração centrípeta aqui vai mudando. A velocidade nesse ponto dividido ao quadrado, dividido pelo raio, o raio de curvatura, né, que ela está fazendo com que a bolinha faça, o raio de curvatura da curva que ela está fazendo a bolinha fazer. Beleza? Então, a aceleração centrípeta é a velocidade num ponto dividido por esse raio aí, E isso pode ser importante para a gente também resolver problemas de conservação de energia, eventualmente, que sejam de movimento circular, igual o que a gente acabou de fazer, né? Naquele a gente não precisou da aceleração centrípeta, mas pode ser que em alguns a gente precise. Eu não vou nem fazer esse exercício exemplo, eu vou deixar para retomar o que é aceleração centrípeta na próxima aula e fazer exercícios exemplos também na próxima aula, porque já deu 10 horas e acho que a gente já cansou também. Hoje teve muito conceito numa aula só, eu espero que tenha ficado o mais claro possível, mas qualquer dúvida também pode me mandar mensagem pelo WhatsApp que a gente vai se resolvendo. Semana que vem ainda dou aula antes do nosso pequeno recesso. E em janeiro volta uma semana de revisão antes do Enem. É isso. Boa noite para todo mundo. Vou enviar isso tudo que a gente discutiu hoje aqui. Vou enviar todas essas lousas aqui digitais no grupo do cursinho para vocês que eventualmente não tenham conseguido anotar, porque eu sei que hoje foi bastante coisa. Tá bom? É isso. Beijo no coração, obrigada pela atenção e boa noite para vocês.